é o 6 e o versículo é o 20 e o 21. 1 Timóteo capítulo 6, verso 20 e 21, que diz assim: Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as oposições sem fundamento, que muitos chamam de ciência. Ora, alguns professando tal ciência se desviaram da fé. A graça seja convosco. Amém, queridos? Podem sentar. Só preciso aqui de combustível. Certo. Então, meus amores, presta bem atenção. Hoje será a nossa última aula sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo, onde nós iremos encerrar esta carta. E na próxima semana, com a graça de Deus, iniciaremos a segunda carta a Timóteo, se Deus assim nos permitir. E hoje, com a finalização dessa primeira carta, gostaria que vocês prestassem bem atenção, a fim de que nós tenhamos o entendimento real, de fato, como Deus deseja que nós entendamos a sua palavra, né? O apóstolo Paulo reúne numa só frase toda a sua solicitude para com a integridade do Evangelho e todo o seu horror para com o desvio do caminho do Evangelho. George Barlow, analisando os versículos em apreço, ele destaca duas verdades. Primeira verdade: o Evangelho deve ser preservado de modo inviolável. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado. É a primeira frase do versículo 20, do capítulo 6 de Timóteo. Versículo 20 do capítulo 6. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado. Não é? E quando nós falamos dessa palavra aqui, tesouro confiado, ou mesmo a palavra confiado, presta bem atenção. O Evangelho não deve ser guardado no sentido de ser ocultado, de se esconder o Evangelho, mas deve ser mantido intacto, íntegro, incontaminado e transmitido com fidelidade, sem aumentar nem diminuir. A palavra grega, presta bem atenção, paratek, traduzida por confiado. Veja o que o texto diz. Paulo diz: Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, ou seja, paratek, é a palavra grega, que traduzida significa literalmente depósito. A palavra confiado no grego é paratek, que traduzida significa depósito. Então Deus está dizendo a Timóteo, por intermédio de Paulo: Timóteo, guarda o bom depósito, guarda o depósito. Ou seja, o depósito que ele está falando aqui é o coração, é a mente. Lembra que Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então Paulo está falando que a nossa vida espiritual, ela deve guardar, preservar de forma intacta o Evangelho. Guardar o Evangelho de uma forma incontaminada, íntegra, e transmitir o Evangelho com fidelidade. Para quem? No capítulo 2 e verso 2 da segunda carta a Timóteo, Paulo recomenda a Timóteo dizendo:
o que de mim ouvistes e o que em mim vistes, confia a homens fiéis. Por quê? Homens fiéis. Porque nem todas as pessoas são fiéis ao que vai ouvir. O que quer dizer isso, pastor? O texto sagrado é bem claro quando diz assim, na segunda parte B do versículo 20: evita as conversas inúteis e profanas, assim como as oposições sem fundamento que muitos chamam ciência. Ou seja, são pessoas que acham, que pensam, que detêm o conhecimento. E que, na verdade, eles aprendem, aspas, para tentar demonstrar que é superior aos demais. Por exemplo, pessoas que começam a estudar a Bíblia, e como Jesus disse, que muitos leem para a sua própria condenação, não discernindo, não tendo o discernimento correto. Certo? E aí, dentro desse contexto, presta bem atenção, é importante entender que Paulo está não só dizendo que Timóteo deveria guardar, como Timóteo deveria evitar tal coisa. Pessoas, por exemplo, de que cor era a pele de Adão? Adão tinha os olhos pretos ou era azul ou era verde? A Bíblia não diz, irmão. Se a Bíblia não diz, para que é que eu vou ficar procurando pelo em ovo? Aí, se você não leva essa questão a um debate, ele vai dizer assim: é porque tu não conhece a Bíblia. O conhecimento, ele foi feito para ser transmitido, debatido, sim, mas com respeito e sobriedade. Mas não criando polêmica, não polemizando. E em cima disso, criando argumentações ou invencionices da mente do homem. Porque isso vai gerar o quê? Apenas contenda. Mais nada do que isso. Essa palavra descrevia, escute bem, essa palavra depósito também descrevia o dinheiro em um banco ou nas mãos de um amigo. Quando se pedia o dinheiro de volta, era dever sagrado entregá-lo em sua totalidade. Então, quando Paulo, presta bem atenção, fala da confiabilidade, guarda o tesouro que te foi confiado. Paulo está falando de que tesouro? Da palavra do reino de Deus. Jesus diz em Mateus 13, verso 45 e 46. Jesus diz que o reino de Deus é comparado a uma pérola de grande valor. Olha, pérola de grande valor. Que alguém descobriu esta pérola, pegou todos os seus bens, vendeu para comprar esta pérola, porque ela era de grande valor. Nessa analogia que Jesus faz entre a pérola faz referência ao reino de Deus, à palavra de Deus. E quando ele diz que o homem pegou tudo que tinha e vendeu para conquistar, ele está falando da vida da pessoa. Ele pegou tudo
que mais importante que havia na sua vida e dedicou exclusivamente a essa pérola de grande valor, que é o Evangelho, que é o reino. E é tanto que Jesus diz no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 6, ele diz: não lance pérola aos porcos. Ou seja, não dê o Evangelho para quem não quer, para quem não valoriza, para quem não quer saber. Porque o reino é muito valioso. Você vai continuar insistindo, falando, uma pessoa que não quer, acabou-se. É tanto que Jesus diz assim: olha, quando você chegar numa cidade, está lá no capítulo 10 de Mateus, em uma casa, saudai-a, se ela vos receber, fique lá. Se ela não vos receber, até o pó da porta daquela casa, você bata, não leve com você. Porque ali vai ter juízo de Deus sobre aquela pessoa, sobre aquele local. Então o Evangelho é muito precioso para você estar insistindo, insistindo. E se a pessoa não quer, amém, acabou-se. Pastor, eu já falei tanto, não fale mais. Não fale mais. Pregue a palavra, e a Bíblia diz que a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela não volta vazia. Falou, está falado. Se a pessoa ouviu e guardou, amém. Se ela não ouviu e não guardou, o problema dela. Como Deus disse a Jeremias disse: Senhor, eles não vão me ouvir. Aí Deus disse a Jeremias, não quero saber se eles vão ouvir ou não. Não se preocupe, mas fala e não te cala. Acabou-se. A gente chama as pessoas, seja quem for, à salvação. A pessoa não quer, problema da pessoa. Você fez a sua parte. Nós não salvamos, nós pregamos a palavra da salvação, mas a pessoa não quer. Como existe uma doutrina, não é uma linha teológica, que diz que ninguém resiste à graça, que é a linha calvinista. Quem ouve a mensagem do Evangelho se rende. Mentira, irmão. Se fosse assim, era bom demais. Não tinha igreja vazia. Não tinha ninguém que não fosse salvo. Porque o Evangelho, onde você vai, o Evangelho é pregado. Nas praças, nas ruas, nas casas, na rádio, na televisão. Se fosse assim, todo mundo já tinha se convertido. Celular. Através do celular também, você pode ouvir. Nem lá mesmo tem no calvinista, tem tratagem. Pois é. Que segue essa linha nefasta, mentirosa e enganosa. A fé cristã foi colocada nas mãos de Timóteo, assim como foi colocada na minha mão e na sua mão. Judas, versículo 3, o apóstolo Judas diz que a fé foi entregue aos santos para que nós batalhemos por ela. O reino de Deus é tomado à força. Ai, irmão, eu sou crente, mas eu estou tão desanimado, estou com a vontade de desistir. Se tu desistir, tu vai te lascar todinho. Porque isso pode acontecer, o desânimo surge, irmão. Surge. Vai vir as lutas. O próprio Jesus disse: no mundo tereis, mas tenham bom ânimo. Ou seja, não desista. As lutas vêm e passam. Ela não fica. Mas aquele que faz a vontade de Deus, diz a palavra, permanece para sempre. Timóteo recebeu esse depósito e nós também recebemos e precisamos transmiti-lo com fidelidade. Nós devemos entregar o que recebemos, o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 11, 23. Porque eu vos escrevi, eu vos ensinei o que eu recebi do Senhor.
A gente não pode ensinar outra coisa a não ser aquilo que recebemos do Senhor. Não podemos inventar, mas transmitir com fidelidade o que recebeu e não criar invencionices e adicioná-las ao Evangelho. Precisamos ser fiéis ao fundamento. Quem é o fundamento? Cristo é o fundamento da igreja. E novamente Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 10 a 12, Paulo diz: olha, eu lancei os fundamentos, mas vocês vejam como edifica sobre eles. Aí ele diz: uns edificam com ouro, prata, pedras preciosas, mas outros edificam com palha, madeira e feno. Não devemos, podemos, mas não devemos, porque a Bíblia não nos impede de pecar. A Bíblia nos aconselha a não pecar, a não errar. E aí o apóstolo Paulo diz que nós devemos sermos fiéis ao fundamento. A igreja, ela é edificada nos princípios da palavra inerrante de Deus. Aleluia. Não nas filosofias humanas, não nas ideologias humanas, mas naquilo que a Bíblia diz, e ponto. O pregador não gera mensagem, ou seja, quem prega, quem ensina, como eu ou tantas outras pessoas e pastores e líderes, não somos nós que geramos a mensagem. A mensagem quem gera é o Espírito Santo de Deus, através da sua ação, no discernir, no interpretar a palavra. Porque nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. É o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta. Não é? O pregador não gera a mensagem, ele transmite a mensagem. Ele não é o dono da mensagem, ele é o servo da mensagem. O pregador é o dispenseiro de Deus. E o que se requer do dispenseiro é a fidelidade. Ele não pode sonegar ao povo o evangelho que Deus a ele confiou, nem acrescentar coisa alguma ao evangelho por ele recebido. Se Deus te chamou para transmitir o evangelho, tu tem que ser fiel ao que está escrito. Não inventar. Não na igreja de fulano, um exemplo, né? Porque eu não tenho nada contra, irmãos, vocês visitarem outras igrejas, não, porque vocês não pertencem a mim, vocês pertencem a Cristo. Agora, a mim compete ensinar, vocês aprenderem a Bíblia como ela é, porque quando você chegar lá na casa dos outros, você vai saber discernir. Olha, a gente aprendeu que na Bíblia diz assim, e conferir. Eu não tenho tempo para estar na igreja de ninguém, não. Eu tenho tempo para, o meu tempo é dedicado à minha no sentido de responsabilidade com a congregação, com o ministério, da qual fui inserido e faço parte. Eu tenho essa responsabilidade. Porque às vezes a pessoa congrega num lugar, mas ele não sabe de nada da sua igreja. Ele sabe da igreja de todo mundo, mas não sabe da sua. Então ele não congrega, ele visita. Ele visita a igreja dele e congrega na dos outros. Que na dos outros ele traz informação de todo mundo. Olha a igreja que eu fui. Tem isso, isso, isso. Vamos fazer aqui. Ele não faz nada na dele, mas ele quer trazer dos outros lugares para dele. Não é? E Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, novamente, capítulo 4, verso 1 e 2. Vamos ver, vamos conferir. Primeiro Coríntios,
capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Todos os que têm essa responsabilidade como dispenseiros é que sejam fiéis. Ser fiel a Cristo e transmitir a palavra com fidelidade. Segunda coisa, o Evangelho não pode ser degradado com controvérsias ignorantes. Evita falatórios, conversas inúteis e profanas, assim como as oposições sem fundamento que muitos chamam de ciência. O que é que estava acontecendo, irmãos, na igreja de Éfeso? Existia um grupo de irmãos que se envolveram com o gnosticismo. Vocês sabem o que significa a palavra gnosticismo? Conhecimento. A palavra gnosticismo significa conhecimento. Então, alguns crentes da igreja de Éfeso, da qual Timóteo era o pastor, que foi fundada por Paulo, começou a estudar algo além da Bíblia. É evidente que a Bíblia não estava ainda fechada, o cânon, não é? Não estava fechada. Só havia o Antigo Testamento. A igreja primitiva, ela foi doutrinada pelos apóstolos, baseando sua mensagem no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, ele mostra Cristo, a salvação de Cristo, a manifestação de Cristo, o ministério de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Então os apóstolos, entendendo as profecias e o cumprimento delas, eles ensinaram a igreja. Só que alguns irmãos começaram a estudar coisas além da igreja, além da escritura. É pecado? Não. Não é pecado você fazer uma faculdade, estudar sobre qualquer outra religião. Contanto que, quando você estudar, veja se o fundamento dela é Cristo. Se não for, não serve. Você estuda para saber, para adquirir o conhecimento, mas não para colocar aquele tipo de seita, de religião, como queiram chamar, como regra de fé e prática. Nossa regra de fé e prática é o Evangelho. Aleluia. Você já pensou, irmão? Uma pessoa crente, eu sou crente, irmão, mas de vez em quando eu vou bater um bombinho. Está convertida ou está convencida? Convencido. Nem convencido. 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 Como vai bater um bombinho? Como é que pode? Uma coisa é você estudar sobre as religiões que existem. Quando a gente vai para o seminário, a gente estuda. Tem uma disciplina chamada heresiologia, onde você estuda as seitas. Adventismo, mormonismo, catolicismo romano, teosofismo, hinduísmo, shintoísmo, budismo, russelismo, todo tipo de desgraça que existe no mundo, a nível de seita. E esse estudo, o objetivo é conhecer a forma, o fundamento, como surgiu, seu fundador. E se o que eles ensinam tem fundamento na mensagem de Cristo.
A gente vai para o seminário, a gente estuda isso. Aí, aqueles crentes da igreja de Éfeso começaram a buscar conhecimento, só que eles queriam trazer este conhecimento de forma distorcida para dentro da igreja. Para dentro da igreja. Eu acredito que nós somos aqui uma das igrejas assim mais abertas ao público, no sentido que nós trazemos, irmãos, pessoas. Nós já trouxemos médicos, né, nas suas diversas especialidades, para trazer palestras sobre saúde física e mental. Aprendemos, é bom, é viável e é salutar, mas sobre saúde espiritual é a Bíblia, é a palavra de Deus, e é responsabilidade do pastor ensinar a igreja. Eu não sei como existe igrejas em que o pastor traz outras pessoas de fora. Repetindo, nada contra trazer alguém de fora, mas a responsabilidade da doutrina bíblica, do ensino, é do pastor da igreja. Acabou. Ninguém faz a feira e dá para o vizinho, não. Ou faz? Se for, tu faz a feira para dar para o vizinho dela. Se tu fizer, eu vou ser teu vizinho, para ganhar a tua feira do mês. Você trabalha o mês todo, recebe seu dinheiro, você faz sua feira e traz para a sua casa. Ou não? A senhora faz para dar ao vizinho, não, Helena? Porque se a senhora fizer, você ser vizinho. A senhora fazer a sua feira e me dá. Não estou na fila. Mas já está na fila. Está na fila, né? Porque assim espiritualmente é a igreja. Eu estudo, eu me esforço para abençoar a igreja de outras pessoas, e a minha não. Pastor, o senhor é pastor? Sou. De onde? Do reino de Deus. Eu sou pastor aqui em todo canto do planeta Terra para chegar. E todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus podem ser minhas ovelhas. Podem. Tem essa possibilidade. Mas não são. Eu tenho que estar preparado primeiro para os meus e depois para os outros. Mas primeiro os meus. Ou seja, primeiro a feira é para casa, eu trabalho para casa. Eu não trabalho para o outro. Trabalho para os meus, para as minhas ovelhas, do meu aprisco. E como eu estava dizendo, a igreja estava enfrentando uma divisão, um problema que não era de fora para dentro, era de dentro para fora. E tinha que se, irmão, só tem uma coisa que combate mentira. O que é? A verdade. Quando Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, a e a vida. Os maiores sábios, o país que mais investiu em conhecimento durante séculos em busca de uma palavra chamada aletheia. Sabe o que significa aletheia? Em busca da verdade. Os gregos, os maiores filósofos foram os gregos. Aristóteles, Platão, Sócrates. Todos os filósofos de hoje, eles estudam esses filósofos gregos para falar sobre filosofia. Esses três filósofos juntos, Platão, Sócrates e Aristóteles, eles três juntos, eles ensinaram 130 anos. Jesus ensinou 3 anos aqui. E o que Jesus ensinou em 3 anos é muito maior do que o que eles ensinaram juntos 130 anos. Eles estudaram
ensinaram, e a nação grega foi uma das nações que passaram séculos buscando a aletheia, a verdade. Aí Jesus chega e diz assim: eu sou a verdade. Ou seja, eu sou a verdade que vocês passaram séculos procurando. Eu estou aqui em carne e osso. Eu sou a verdade que vocês estavam procurando. Então não existe, irmãos, ciência que possa contradizer a Escritura. Porque não é a ciência que prova a Escritura, é a Escritura que prova a ciência. Dentro de uma ciência chamada manuscritologia. Preste bem atenção. Manuscritologia. Existe achados, existe dados, cópias desses filósofos que eu citei, que são ínfimos. Platão tem 3 cópias, Sócrates tem 5, Aristóteles tem 7 de seus escritos. E só no Novo Testamento são 14.000 escritos achados. É mais fácil confiar nos escritos que foram achados, fazendo referência aos filósofos que viveram, ou os escritos que foram encontrados falando sobre Jesus e o Evangelho. Mas o sistema, o mundo quer negar isso. Mas está provado pela ciência da manuscritologia que há mais provas científicas, históricas, arqueológicas sobre Jesus do que qualquer outra pessoa. Mas eles negam isso. Por quê? O objetivo é tirar Deus da sociedade. Não trazer temor a Deus na sociedade, porque um povo, um país, uma nação que não teme a Deus, ela vai viver a revelia do pecado, e a consequência do pecado é a morte, é a destruição. E quem veio matar, roubar, destruir, tirar a paz, destruir a humanidade é Satanás e seus demônios. Por isso, aonde há o Evangelho, a prosperidade, a ordem, a bênção de Deus. Então Paulo está dizendo a Timóteo, finalizando essa carta, ele diz: evita falatórios. No versículo 20 do capítulo 6 de 1 Timóteo, na sequência ele diz: evitando as conversas inúteis, que não servem para nada, que não vai trazer edificação, conversas inúteis e profanas, assim como as oposições sem fundamento. Porque você pode discordar de mim, mas que sua discordância, ela tenha fundamento, ela tenha lógica. Pastor, eu não concordo nisso e nisso que o senhor falou. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Que haja fundamento, lógica no que você vai falar. O problema não é a pessoa se opor. O problema é como a pessoa vai se opor. Eu não concordo por isso. Usando a ética, usando o respeito, usando a lógica. Mas não se opor por opor. Como os esquerdistas fazem. Eu me oponho. Por quê? Porque eu sou oposição. Só por isso? Como é que eu vou me opor a alguém só porque eu sou contra? Sem ter fundamento. Não posso, irmão. Isso não é lógico. Eu tenho que me opor? Sim. Por quê? Porque eu discordo. Mas por que você discorda? Por causa disso, disso e disso. Mas a minha discordância
Tem fundamento? Não. Então, cale-se. Aceite o que o outro está falando. Porque se eu for discordar, eu devo discordar. Mas discordar com lógica, com fundamento, mas também com ética. Porque a oposição, ela não deve ser oposição por oposição. Ela tem que ser oposição visando o bem, o melhor. Porque discordar é normal, mas eu tenho que discordar visando algo melhor, o correto, o justo, o certo, o santo. Não discordar por discordar. Porque tem gente que discorda de tudo. Discorda. Por quê? Não, eu só discordo. Criando contenda, briga. Não é assim. Deus nos chamou para vivermos em paz. Crente brigando com crente por nada. Ora, alguns daquela época, professando ter conhecimento, se desviaram da fé. Veja o versículo 21. Ora, alguns professando tal conhecimento, se desviaram da fé. Que conhecimento é esse que você tem, ou que eles tinham, que tira você do caminho da única verdade que é Cristo e o seu Evangelho? Se tirar você do caminho de Cristo e da verdade do Evangelho, não é verdade. Fuja, corra, não serve. Da mesma forma, os hereges se afastam da verdade. O pastor, o líder, deve afastar-se da heresia. Deixa eu explicar aqui essa palavra heresia para vocês entenderem ela no seu contexto. A palavra heresia vem de uma palavra grega chamada raireses, que significa escolha. Eu escolho acreditar no que Tiago está ensinando. Eu escolho acreditar no que o diácono Adélcio está ensinando. Mas eu não escolho acreditar no que o irmão Flávio está ensinando. Por quê? Porque o que o irmão Flávio está ensinando não tem fundamento. Então na minha escolha, eu vejo que o que o diácono Adélcio, o que o irmão Tiago está ensinando tem fundamento. Então a palavra heresia, que vem da palavra grega haireses, significa escolha. Mas as nossas escolhas, elas devem estar fundamentadas na verdade de Deus, no fundamento do Evangelho, na lógica do culto, como diz Paulo aos Romanos 12, primeiro, culto racional. Eu não posso escolher porque eu gosto. Não, mas eu escolhi, o exemplo, né? Eu gosto da macumba, porque na macumba eu, além de comer tudo o que eu gosto, eu posso ser o que eu sou. O que é que você é? Não, a gente sabe que quem já está lá já é. Mas aí a pessoa vai dizer, por exemplo, a pessoa, o ser humano, presta bem atenção. Eu nasci homem ou eu me tornei homem? Eu nasci homem. Eu não me tornei homem, eu já nasci homem. Ninguém se torna homem. Você nasce homem ou nasce mulher. Mas dentro da filosofia mundana, do sistema, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Não, um exemplo, mas eu biologicamente sou homem, biologicamente, mas não me sinto mulher. Você pode se sentir o que for, mas não é. Se sentimento mudasse, eu me sinto rico,
Mas eu não sou. Eu vi um homem falando, ele dando uma entrevista. Ele disse, né, na sua entrevista, ele disse: eu sou pobre, mas eu me sinto rico. Né? Mas não é pelo fato dele se sentir que ele é. Você está entendendo? Agora, trazendo isso para o lado espiritual, bíblico, todo cristão é rico. Porque Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E a nossa riqueza é o Evangelho, a pérola de grande valor, que Deus confiou àqueles que o amam. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. O Evangelho é a verdade de Deus para ser crida e não para ser criticada. O Evangelho não é a infância da razão, mas o guia e o regulador da razão. O Evangelho não é contrário à razão, embora esteja acima da razão. Timóteo não pode envolver-se com falatórios inúteis e profanos e com as contradições do saber, pois os que assim procedem desviam-se da fé. Antes, ele deve manter-se firme e fiel na pregação do Evangelho que lhe foi confiado. Paulo conclui sua carta com a breve bênção que nós sempre estamos aqui a receber. A graça seja convosco. Versículo 21. A graça seja convosco. A última frase do versículo 21 do capítulo 6 da primeira carta de Timóteo. A graça seja convosco. A graça de Cristo é a base da salvação. O conteúdo do Evangelho, a bênção mais excelente concedida aos filhos de Deus. É o favor de Deus em Cristo para quem não merece, transformando-lhe o coração e a vida para conduzi-lo à glória. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 27, ele diz: Cristo em vós, esperança da glória. Pois a graça desemboca na glória. Aqueles que recebem a graça agora, a graça de Deus agora, vão desfrutar da glória de Deus amanhã. Amém, queridos? Amém. Que Deus vos abençoe, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, que vocês guardem a palavra, meditem na palavra, e depois não deixem de rever lá no canal, anotar os textos, ler, conferir texto a texto, para que você veja, examine e veja se tem algo errado, a fim de que você possa contestar, se opor e perguntar, tirar sua dúvida, mas não ficar em dúvida. Amém, amores? Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.